pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou falar aqui sobre a prova definitiva de que o ateísmo é sim uma verdade absoluta. Vou fazer referência aqui ao meu querido amigo, o ilustre professor Eustáquio Presley, que o professor Eustáquio ele fez um vídeo com esse mesmo tema, falando que o ateísmo é uma verdade absoluta. E foi questionado por alguns agnósticos, por alguns teístas, deístas, pessoas que estão aí com visões um pouco diferenciadas. O que eu vou fazer? Eu vou provar aqui, vou demonstrar aqui que o ateísmo é sim uma realidade absoluta e uma verdade absoluta. Em primeiro lugar, eu queria lembrar o pessoal aí que gostar do vídeo, que por favor dê um like, dê um joinha pra gente aí, para ajudar o canal. E também que, se for interesse em receber vídeos regulares nossos, que ativem o sininho que tem aí no canal. Se você ativar esse sininho, você vai estar sempre recebendo notificações sobre novos vídeos. Então, olha só, eu sou muito grato ao professor Eustáquio, que é muito eloquente, que é um professor, que é alguém que tem qualificação, faz vídeos didáticos, vídeos que são bem concisos, resumem as ideias. Então é de muito fácil entendimento os vídeos do professor Eustáquio, porque ele mesmo ele tendo conhecimento superior, ele consegue, digamos assim, sintetizar e resumir isso para o público leigo, de uma forma geral. Então, eu vou falar aqui o seguinte. Existe aí no nosso meio, no meio dos irreligiosos, no meio dos livres pensadores, algumas pessoas que têm os pensamentos um pouco diferenciados. E, por exemplo, questionam certos aspectos do ateísmo que são inquestionáveis. Isso aí é simples de se ver. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, ateísmo, vamos ver das várias facetas, ou das várias nuances, ou das várias ideologias irreligiosas. O ateísmo é uma das poucas que tem uma base científica sólida. O ateísmo. O agnosticismo é uma delas, uma das ideologias irreligiosas, entretanto sem base científica. O deísmo também é um dos aspectos das ideologias irreligiosas, entretanto sem base científica. Temos aí também o ignosticismo. O gnosticismo também ele tem mais a ver com filosofia do que propriamente com ciência. Então, vejamos, tem vários aspectos que não tem a ver com ciência. O único aspecto, a única ideologia, a única postura que é realmente racional, lógica e embasada cientificamente é a postura ateísta. Portanto, eu vejo muitas das vezes alguns amigos agnósticos ou deístas. Entretanto, tem muitos amigos que, pelo fato de não serem ateus, ateus, digamos assim, eles chamam de ateus fortes, ateus fracos. Eu acho que não existe essa definição, ateu forte, ateu fraco. Ateu é ateu, isso aí são terminologias, são subdivisões, que eu acho que no fundo, um ateu fraco não deixa de ser um agnóstico. Então, simplesmente é uma evasão, é uma fuga do termo. Nós temos termos específicos, bem claros, bem definidos, que dão significado a um conceito. Então nós temos que usar a terminologia correta. Uma pessoa que é ateísta, ela nega a divindade sob qualquer aspecto. Tem algumas pessoas que dizem, o ateu, ele é ateu porque ele não acredita. Como eu ouvi referências a alguns canais aí, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu vi amigos fazendo referência a canais como se fossem canais. Então são canais que têm muitas visualizações, tiveram muitas visualizações, mas e daí? Ter muitas visualizações
não é sinal de que se esteja falando a verdade ou falando algo coerente. Né? Simplesmente está se falando algo que pegou, né? Algo que as pessoas querem ouvir. Né? Se fosse assim, a religião seria uma verdade, porque a religião é praticamente massificada na sociedade. Né? Se quantidade determinasse qualidade, a religião seria a verdade absoluta. E com certeza não é. Entendeu? Eles têm muita quantidade e não tem qualidade nenhuma. Né? Então, tem alguns amigos aí, alguns canais, né, que falam que, por exemplo, o ateísmo tem a ver com crença. Né? Porque o ateu é aquele que não crê em Deus, logo o ateísmo tem a ver com crença. Né? O agnóstico, por ele ser um cético, né, ele simplesmente é mais racional, porque ele não nega nem afirma. Né? Então ele tem uma postura mais científica. Isso é uma confusão, isso é um sofisma. Né? A verdade não é essa, com certeza não é essa. Né? Porque eu vou provar aqui para você, meu amigo ateu, né? Principalmente os ateus, né? Que muitas das vezes se vem no que se chama calça riada, né? São colocados na parede, no paredão, e não sabem muitas das vezes como argumentar, né? E como responder a certas questões. Né? Porque afirmam que o ateu é fundamentalista. Né? Que o ateu, quando ele afirma que Deus não existe, ele está sendo religioso, ele está sendo crente, ele está colocando a fé. Isso tudo é um erro, isso tudo é um sofisma, né? É um erro de interpretação, isso é uma falácia. Né? Porque eu vou demonstrar aqui, né, que o ateísmo, né, em respeito ao professor Eustáquio que fez esse vídeo, e eu senti a necessidade também de fazer um vídeo com o mesmo tema, né, simplesmente porque eu admiro muito o professor Eustáquio, mas eu acho que ele não teve essa, pelo menos ele não citou esse aspecto. Né, porque é um aspecto, acho que importante, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Né, em complemento, né, digamos assim, em reverência, né, ao vídeo do professor Eustáquio, eu estou apenas fazendo esse meu humilde vídeo, né, mas para mostrar a você, meu amigo ateu, que você está com a razão absoluta, que o ateísmo é uma realidade absoluta e uma realidade incontestável, uma verdade incontestável. Veja bem o que eu estou falando, é uma coisa séria. Né? Eu não estou falando aqui, né? Por isso que as pessoas às vezes dizem, mas os ateus, né? A gente teve até alguns problemas recentemente aí com alguns agnósticos ou alguns deístas, pessoas que começaram a achar que nós ateus somos muito radicais. Né? A única coisa, né? Eu convivo muito bem com agnósticos, convivo muito bem até com religiosos, desde que exista debate racional e lógico, desde que não exista ofensa, agressão, porque eu já tive alguns religiosos no meu canal me ofendendo, entendeu? Me ameaçando. E eu não vou aceitar esse tipo de coisa, porque eu não faço isso com ninguém, entendeu? Eu não ameaço ninguém, eu não ofendo ninguém, entendeu? Eu acho que se tem religiosos que querem participar do meu canal, que venham com argumentos válidos. Mas geralmente quando um religioso se sente ofendido por alguma questão, ou por alguma coisa que foi falada no meu canal, eles vêm atacando com paus e pedras, como é no canal dos outros ateus, e eu não respiro, não vem com argumentos. Né? Porque como é que uma pessoa que trabalha num nível irracional, num nível de fé, vai conseguir argumentar alguma coisa? Então não existe argumento para fé. Né? Fé é fé, né? Você pode acreditar em qualquer coisa. Então tem alguns amigos aí, né? A gente está, felizmente, né? Estamos num caminho de mais entrosamento entre os canais de irreligiosos, né? Tanto ateus, como agnósticos, como deístas, né? Como ignósticos, como céticos. Todos esses grupos estão se unindo, né, porque existe aqui um entendimento que a religião realmente, né, é uma praga. Entendeu? A religião realmente não participa da evolução da sociedade, ela só quer atrasar a sociedade, né, ela só quer retroceder os processos, né, de intelectuais. Entendeu? Então, nós estamos nos unindo, ainda bem. Né? Então, o que acontece? Existem divergências, isso é óbvio, é claro. Né? Tem que haver divergência, tem que haver debate. Né? E é por isso que nós estamos aqui. Nós não somos religiosos. Nós somos pessoas que estão querendo evoluir, não do ponto de vista egoísta, mas nós queremos evoluir os conceitos, as ideias, né? A ciência. Então vamos lá. Um dos princípios básicos dentro da ciência, né? Que é aceito e é incontestável, né? É que energia não se cria. Né? Energia só se transforma. Eu não posso hoje, e nem nunca, criar ou destruir energia. Eu só posso transformá-la. Isso é uma lei conhecida. Então veja bem, meu amigo. Né?
se eu não posso criar energia, e se energia em nenhum momento da existência foi criada, obviamente o ateísmo é a verdade absoluta e incontestável, porque se energia não pode ser criada e tudo é feito de energia, então não existe Criador. Ponto. Acabou. Então, se o agnóstico ele aceita que a ideia de Deus ou princípios como a divindade não são cognoscíveis pelo ser humano, né, que o agnóstico é exatamente esse que ele não aceita, né, que o conhecimento sobre certos aspectos, sobre a divindade, possa ser acessível ao ser humano. E se não pode ser acessível ao ser humano, ele nem afirma nem nega a existência de Deus. Né? O que é anticientífico, porque a ciência é bem clara ao negar a existência de Deus, uma vez que a ciência afirma que energia não pode ser criada, ou seja, nada pode ser criado, porque tudo é energia. E se tudo é energia no cosmos, né, e a energia nunca foi criada, então não existe Criador. Então o ateísmo, nesse aspecto, é a verdade absoluta. Você ateu, que talvez nunca tenha pensado nisso, né, você meu amigo que está aí, muitas vezes batendo cabeça, argumentando, dialogando com evangélicos, com pessoas que têm, muitas das vezes, inteligência para criar sofismas e falácias, né, para envolver, misturar verdade com erro, né, realidade com fantasia. Muitas das vezes as pessoas têm uma forte argumentação que não tem base, né, base na ciência, né, base numa construção racional, e essas pessoas estão aí tirando onda, né, e fazendo muitas vezes alguns ateus aí até de bobos, né, porque o ateu tem esse problema, né, nós não somos organizados, nós não temos lideranças, nós não temos organização, né, nós somos humildes, pessoas simples, e não estamos em busca de dinheiro, nem em busca de poder político ou de posições na sociedade. Esse talvez seja o grande problema nosso, né, porque ainda que nós não queiramos, né, essas posições para nos beneficiar de forma egoísta, nós talvez tenhamos que galgar essas posições, né, simplesmente para evitar que o mal se propague, porque a religião ela é feita de pessoas que não são, em sua maioria, dignas, infelizmente. São pessoas que estão atrás de vantagens sociais e políticas. Isso é muito complicado, né? E essas pessoas estão indo para os governos, essas pessoas estão se infiltrando nas escolas, né? Essas pessoas estão se infiltrando na política, essas pessoas têm ampla influência, né? Estão fazendo leis, estão mexendo na Constituição, e nós, né, que somos ateus, somos pessoas dignas, somos estudiosos, que temos qualificação, ficamos, muitas das vezes, né, na base da pirâmide, né, execrados, excluídos. Então nós temos que começar, né, a vencer isso, né, começar a nos impor. E eu acho que é importante, isso está acontecendo nos movimentos sociais, na globalização, na internet. Né, nós estamos finalmente, né, criando grupos, criando canais, né, criando blogs, espalhando conhecimento. Né. Então, para você ateu, eu acho que eu demonstrei aqui, né, que a única postura realmente com base científica, embasado cientificamente, é o ateísmo. Porque uma vez que energia não pode ser criada e tudo é energia, logo não existe possibilidade, né? Isso é incontestável, é absoluto. Energia não se cria. Né? E se todo o cosmos é feito de energia, então não existe Criador. Né? O que pode existir, né, é o que chamavam, né, eu acho que, se eu não me engano, no passado chamavam de demiurgo. Né? O demiurgo era um conceito filosófico de um ser poderoso, muito mais avançado que o ser humano, né? E que tinha capacidade de criar mundos, de criar estruturas, de criar processos, de criar até talvez planetas, até sistemas solares. Isso era chamado de demiurgo. Né? Era o quê? Era um deus menor. Né? Era uma divindade que na verdade não era divindade coisa nenhuma. Era simplesmente algum tipo de ser que estava muito mais avançado que o ser humano, que chegou, digamos assim, na existência milhões de anos antes do ser humano, e que talvez tenha criado até o próprio ser humano. Isso é uma divagação filosófica, né, que é até plausível, né, porque esse demiurgo não cria nada. Né, ele simplesmente é um engenheiro. Né, nós também somos engenheiros, mas nós não criamos nada. Nós simplesmente trabalhamos em cima do que já existe. Né, nós pegamos energia e transformamos energia. Então nós não somos criadores, nós somos criativos, somos engenheiros. E numa análise muito mais ampla, né, se você for pensar que talvez existam seres inteligentes, orgânicos, né, que talvez tenham existido muito antes do ser humano existir, que talvez tenham criado até o próprio ser humano, né, aí cai na ideia de um engenheiro, né, talvez cósmico, ou alguém que tenha conseguido criar
né, vida ou criar sistemas, até sistemas solares, planetas. Isso é uma divagação filosófica, né, plausível, porque esse ser não cria nada, ele não é criador, ele não é Deus. Ele é igual a nós num nível mais elevado. Isso aí é compreendido dentro da ufologia, é compreendido dentro, de, por exemplo, até da própria ciência. Né? A condição de que podem existir seres muito mais avançados do que nós, tecnologicamente, intelectualmente, psicologicamente, né? Que estejam talvez em outros planos, em outros níveis, em outros planetas, né? Ou do outro lado do universo, não sei. E que, né, estejam num nível muito superior a nós. Isso aí é compreensível e aceitável, mas isso não tem nada a ver com a ideia de Deus. Nada a ver com a ideia de Theos. Nada a ver com a ideia de Criador. Porque Criador é quem cria energia, né? Quem produz a partir do nada. Né? E isso é impossível. Né? Cientificamente é impossível, porque a energia não se cria. Então, não existe Criador e ponto. Então, o ateísmo, que é aquele que nega o Criador, que nega que exista alguma possibilidade de algum ser que tenha criado energia ou criado o cosmos, né? Nesse aspecto isso é definitivo e absoluto. Então eu estou demonstrando aqui que o ateísmo é a postura, né, irreligiosa, a postura diante da existência mais aceita cientificamente, né? Porque é embasada. Né? Agora, agnosticismo, teísmo, ignosticismo, ou seja lá que ismo for, né, todos esses não têm base científica. Né? Pode ter até base filosófica, mas não científica. Então, vou finalizar por aqui. Um abraço a todos. Professor Eustáquio, muito obrigado pela possibilidade aí, né, de pensar sobre esse tema, né, e de fazer um vídeo em complemento ao seu vídeo, né, porque o senhor é um grande mestre aí, um grande veterano aí né, das fileiras ateístas. Né? Então, um abraço a todos, né, professor Eustáquio, né, aos outros amigos aí, Ferreira Racier, né, ao Roberto, do canal Vivos Ateus, ao grande Aparecido Bebedouro, né, e agradeço a todos aí, um abraço e estamos juntos para a propagação do conhecimento.